Saudações. Esse vídeo corresponde à avaliação parcial da disciplina A Narrativa de Expressão Amazônica, ministrada pelo professor Abílio Pacheco, da Unifesp, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu sou Dilma Costa Ferreira, discente do curso de Letras, turma 2017, e vou fazer uma breve análise e interpretação do romance Dentro de um Peixe, do autor Marcos Samuel Costa, com base no texto Operadores de Leitura, para o texto narrativo de Arnaldo Franco Júnior. Para iniciarmos a conversa, eu trouxe uma citação do próprio livro. O coração humano é um grande mistério. O coração humano é um rio. Rio em que poucos buscam, poucos sabem seus limites. Dentro de um Peixe é um romance brasileiro de expressão amazônica, escrito pelo autor Marcos Samuel Costa, publicado em 2019. Conforme texto encontrado no site da editora Casuar, o autor nasceu em Ponte de Pedras, Ilha do Marajó, portanto na Amazônia. Cresceu cercado por águas, rios, povo e um imaginário poético intenso. Oriundo de uma família de pescadores, o pai sempre tinha muitas histórias para contar. Foi morar em Belém em 2015 e ingressou no curso de Serviço Social na UFPA. É jornalista e escritor, já publicou alguns livros e escreve no jornal Crescendo. Então, pela própria biografia do autor, vocês poderão ver no decorrer da nossa conversa que a própria história de vida dele reflete no texto, no romance. Muito embora eu ache que ele não está falando da sua história de vida, mas traz esses elementos do viver, do andarilhar na Amazônia, o andarilhar dos sujeitos ribeirinhos na Amazônia. Então, vamos para a fábula, né? Resumidamente, a gente pode dizer que o romance se trata de um romance em que o narrador também é personagem e conta a sua história de vida desde a infância até a fase adulta, e aí a gente tem uma certa linearidade, porque ele vai desde o passado remoto ao presente, ao presente da vida do narrador. E aí nessa história a gente tem também um encaminhamento para a velhice da história do narrador. Eu acho que a narrativa encerra aos 40 anos, aproximadamente 40 anos de vida do narrador. Na infância, esse narrador morava próximo aos rios, pescava e realizava afazeres da vida ribeirinha. Quando adolescente, ele muda-se para a cidade de Belém e lá continua sua vida. Bom, essa é uma forma resumida da história, né? Indo para o texto, a gente vai conseguir perceber melhor esse romance. Como eu disse, Dentro de um Peixe é uma narrativa que traz a história de vida do narrador personagem, desde a sua infância, dividida com os irmãos e a irmã Lúcia, e seus afazeres infantis. Inclusive, tem momentos em que a gente vivencia as surras que eles constantemente levavam do pai e a falta de comida na mesa. Uma grande árvore no quintal
tomava conta de nós, filhos e filhas do montante do desajuste, fratura exposta, ossada por todos os lados, frutas e folhas, flor cinza, tronco apagado, cripta na mata, colmando o verde das desilusões. Tudo aquilo era nós, nós de plantas, nós do chão de várzea que corria no barro do firmamento do mundo, nós de amor, nós. Tudo não estava na tapera, porém a nossa somava-se com o canto dos pássaros, aos movimentos dos bichos. Então aqui, só nessa passagem do romance a gente é levado a observar, na verdade, um contraste, um encontro de pobreza com riqueza, quando ele diz aqui, nós, filhos e filhas do montante do desajuste, fratura exposta, ossadas por todos os lados. Então, essa passagem dá a entender que tem uma certa pobreza ali. E aí a gente vai sendo apresentada a esses elementos no decorrer da narrativa. Mas ao mesmo tempo, no meio desse verde de desilusões, tudo não estava na tapera, porém a nossa somava-se com o canto dos pássaros, o movimento dos bichos. Então aqui a gente já tem a gente é levado para um outro espaço, que é o canto dos pássaros, o movimento dos bichos, e um espaço rico de paisagens, de interações. E daí, com o passar do tempo, essas crianças crescem, e junto com esse crescimento, crescem também os sonhos do narrador. Como ele mesmo diz, eu nadava dentro do meu próprio sonho. Eu era enorme quando eu ainda era pequeno. A alma crescia mais rápido do que o corpo físico. Para essa criança que tinha sonho, que tinha vontade de conhecer o mundo, de desbravar novos horizontes, e não apenas ali ficar ali na, naquela, naquele mundo que ele vivia. Ao ser convidado por André, ele decide ir para a cidade grande, e com isso ele se sentia mais próximo de realizar os seus sonhos. Tem um certo momento que ele chega a dizer: as ruas então passaram a ter um gosto de futuro, de uma esperança que antes nunca tinha sentido. Então ele abre-se um novo espaço de possibilidades para realização dos sonhos desse narrador. E aí, quando ele é levado para a cidade, ele já está no início da sua adolescência, e lá, aos 17 anos, ele conhece Ana, uma moça por quem se enamora, e aí os dois se casam 2 anos depois. E daí logo vem as obrigações financeiras, porque agora eles eram dois, como ele mesmo reflete no texto. Agora éramos dois, nos tornamos dois. Só que esses dois não ficaram só nos dois, eles se tornaram mais de dois. E aí vieram as obrigações financeiras, ele tem que trabalhar dobrado para conseguir colocar comida em casa. Ana, com a chegada dos filhos, né? Acho que eram 6 filhos. Ela tem que cuidar dos filhos e com isso ela deixa de trabalhar fora. E aí ela
enquanto ela fica em casa cuidando dos filhos, ele fica trabalhando fora. Acaba que a vida dele se torna isso. Ana em casa, dependente financeiramente, à espera do marido que vai trazer o pão para colocar na mesa. E acaba que isso faz com que Ana adoeça. Ela adoece pela rotina e pela solidão. E ao mesmo tempo, Pato também abre mão de muitas coisas. Então é um eterno abrir mão de algo. Ele abre mão dos sonhos, enquanto que ela abre mão de trabalhar, da independência financeira. Talvez tudo isso e mais algumas coisas, a dor de existir e suportar o mundo e a si mesmo é uma trajetória árdua, que requer uma entrega sem volta. São passos dados ao amanhã sem saber o que nos espera. Agora eu era marido, pai, sustento de uma casa. E um homem com um grande sonho, ter meu próprio barco e não ir mais a remo para o Arari. Então esse era o sonho dele, que ele teve que abrir mão, porque agora ele precisava, como ele mesmo disse, ele era um marido e pai de família e deveria trazer o sustento para casa. E Ana, como eu disse, nessa solidão e com essa rotina, passou a perder a vida. Tudo aquilo era violento demais para ela. Muitos filhos, muitas fomes, cresciam rápido. Ela ia se perdendo, fechou-se, apertou contra o peito um punhal. Então a gente presencia a morte de Ana, embora na ocasião foi sem diagnóstico preciso, com relato de apenas febre. O narrador lamenta a morte dela, dizendo: ela se foi, deixou-me para trás. Além de mim, 7 filhos. Deixou a vida a deixou, sem culpa. Agora ela era livre de mim. Eu a amava, mas não sabia como amar. Aquele amor virou cotidiano. E aí a gente percebe como essa vida corrida e essas. Na verdade, o romance é uma reflexão, né, sobre a vida. O tempo todo a gente está refletindo sobre a vida. Levou, inclusive, a um casal não conseguir resolver seus conflitos financeiros e conjugais, que acarretou na morte de um dos cônjuges. E após a morte da primeira esposa, o Pato se casa novamente com uma mulher chamada Marina e novamente tem conflitos de existência, conflitos conjugais. Contudo, ele parece mais amadurecido e consegue resolver seus problemas. E aí já encaminha para o desfecho, né? Aliás, esse é o desfecho. Embora aparente ser um desfecho que não é um desfecho propriamente dito. Parece que a gente tem uma continuidade. E aos 40 anos, ele ainda tem um sonho a realizar, que é ter o seu próprio barco. E então vamos para a ambientação. A gente tem uma ambientação franca, que é definida explicitamente pelo narrador, ele que nos mostra esse ambiente, com ocorrência em espaços abertos e algumas vezes públicos. O tempo, como eu já disse, vai do mais remoto passado para o mais atual presente, aparentemente sem perturbações, dando a impressão de linearidade. No entanto,
Também é possível perceber algumas quebras, principalmente porque a gente visualiza nesse romance que existe duas narrativas secundárias. E aí, às vezes a gente está lendo a primeira narrativa, a narrativa primária, e aí há de certa forma, uma quebra e a gente é levado para a história de outra pessoa, para outra narrativa. E a intriga ou conflito dramático são as situações vividas pelo narrador e suas vivências ribeirinhas na infância e a sua ida para Belém na adolescência. Acho que essa, essas situações vividas são dispostas ou expostas no romance como duas partes. A primeira parte é a vida dele da infância e a segunda parte é a vida dele na adolescência e a vida adulta. E o nó, a gente pode apontar vários nós na narrativa, mas eu destaquei os olhares gordos do tio Bento para a sobrinha Lúcia, a chegada dos filhos de Ana e Pato e o distanciamento deste último do convívio familiar. E aí eu destaquei os olhares gordos do tio Bento para a sobrinha Lúcia porque eu considero a história de Lúcia uma narrativa secundária dentro da narrativa primária. E aí eu considerei que o clímax são os momentos de tensão em que Lúcia é violentada pelo tio, a morte de Ana, que é a primeira esposa de Pato. E o desfecho da narrativa primária, a meu ver, como eu já disse, aparentemente não tem um desfecho final definido assim, mas é porque a gente tem a ideia de continuidade de ações e reflexões acerca da vida e vivências do narrador, mas a gente pode apontar como desfecho que ele se casa novamente com uma moça chamada Marina, tem problemas financeiros e conjugais, no entanto, ele tem maior maturidade e consegue resolver seus conflitos de relacionamento. As personagens principais o narrador, Chico Pato, Ana, a sua primeira esposa, Marina, a sua segunda esposa, e Lúcia. Os secundários, os irmãos Zé e Pedro, o pai do narrador e a mãe do narrador. Laurentina, que é a mãe de Ana, André, que é o homem que leva o pato para a cidade, tio Bento, que é o tio deles, Dona Carina, que é a mãe de Marina, Bruna, a amiga de Marina, e os irmãos de Marina. E o romance, a gente pode dizer que ele tem uma densidade psicológica do tipo plana com tendência a redonda. Quais são os tipos de narradores? Há o narrador personagem do tipo autodiegético, pois ele narra a sua própria história e também, em determinado momento, passa a ser narrador onisciente intradiegético. Ele é onisciente intradiegético quando ele narra uma segunda narrativa, que é a história de vida de Marina. E ele ocupa a posição de narrador em uma narrativa secundária no decurso de uma narrativa primária, por isso que ele é intradiegético. No entanto, eu também considero que ele é onisciente porque ele consegue prever os pensamentos de Marina e as ações dela. O assunto, a gente poderia dizer que são as mazelas sociais e a vida ribeirinha na Amazônia, ou as mazelas sociais da vida ribeirinha na Amazônia,
não sei como ficaria melhor, mas eu optei por As Mazelas Sociais e a Vida Ribeirinha na Amazônia. Os temas são diversos, mas eu considero relevantes a fome, violência sexual e questões de gênero. Principalmente questões de gênero e violência sexual são mais apontados pelo autor. Embora a fome também é um elemento, é um tema importante a ser tratado ali, mas eu acho que o foco é questões de gênero e violência sexual. Bom, como eu disse, eu percebi três narrativas, uma primária e duas secundárias. E aí, eu acho que a primeira narrativa secundária é a história de Lúcia, que, que é a irmã do narrador, irmã de Pato. Já no início aparece Lúcia, uma menina que sempre está fazendo as tarefas domésticas. Parece que ela é uma criança, mas uma criança que não brinca. Os irmãos brincam, os irmãos pescam. E Lúcia, não. Lúcia está o tempo todo cuidando das coisas da casa. E é uma menina que, assim como os irmãos, também está em processo de transição da infância para a adolescência. Então ela já está formando o corpo de adolescente. E isso desperta o olhar de tio Bento, o irmão da mãe. Sempre está com o olho gordo para a sobrinha. E aí o narrador já traz isso logo no início, que a gente já fica imaginando o que será que vai acontecer com Lúcia. E aí no final a gente tem um triste desfecho, que Lúcia é violentada pelo tio Bento, e ela chega em casa com manchas de sangue por todo a roupa, e daí quando ela conta para a mãe que houve, a mãe diz que ela está mentindo e que não é para ficar falando sobre aquelas coisas. Eu acredito que a história de Lúcia é a história de muitos adolescentes, infelizmente, muitos adolescentes e muitas crianças na sociedade. E o narrador ele coloca essas questões como forma de denúncia. E Lúcia, a partir daquele momento, ela que era destacada como uma criança alegre, uma criança sorridente, uma criança, uma menina linda, e a partir daquele momento ela passa a ser uma menina triste, uma menina fria, com olhar escuro. Lúcia se vestiu de um manto frio e triste. Seus olhos caíram no poço fundo. Passou a andar entre nós como um vulto. Seus olhos pareciam ter sido redesenhados por um pedaço de carvão. Havia um luto neles. Nela era sempre a regência da noite, calafrios e tessituras. Houve um dia em que ela tombou, caiu como bacabeira velha, sem raízes e forças. Todas, todos correm e estendem seus olhares a ela. Estava no chão, no braço um amontoado de cordas. Talvez essa fosse fazer um varal. Na beira do igarapé ficou sua bacia com roupas. Ela sucumbiu na sua dor. Somava-se a ela as mentiras. Tio Bento veio ver o que acontecia com a sobrinha. Então aqui a gente percebe que, embora o narrador coloque ela como a situação como um acidente, mas a gente pode induzir
que ela tenha tentado suicídio. E aqui, tio Bento, que era o causador de toda a desgraça da vida de Lúcia, veio ver o que acontecia com a sobrinha. Então, eu acho que esse é um dos momentos mais, um dos desfechos mais tristes do romance. E a gente é levado a presenciar violências que ocorrem com tantas crianças nessa nossa sociedade. E eu acho que esse trecho, especificamente esse trecho, é uma denúncia a essa realidade vivida por essas crianças. E aí a gente tem uma outra narrativa secundária que é a de Marina. Marina também é uma jovem ribeirinha que sofre com a fome. Ela é filha de uma mãe solteira com vários filhos que sofre para colocar comida na mesa. E aí, por algum motivo, ela é expulsa de casa. E, e aí, quando Pato perde a esposa, ele passa um tempo sozinho. É, quando ele vai em um local, acredito que seja um bar, ele conhece Marina. Eles se apaixonam novamente, eles vão morar juntos. E aí, novamente, eles têm problemas de relacionamento e problemas financeiros, mas ele consegue resolver essas questões. E a bibliografia que a gente utilizou foi Dentro de um Peixe, Marcos Samuel, e Operadores de Leitura, da narrativa de Franco Júnior. Obrigada a todos pela atenção.